No vídeo de hoje a gente vai responder a dúvida de muitos pais, muitas mães, que é dar ou não dar mesada? E o uso do cofre, é bom ou não? A minha convidada de hoje é a Lu Peron, coach e educadora parental em disciplina positiva. Já esteve comigo no vídeo da semana passada e a gente falou sobre 3 habilidades muito importantes que podem ser desenvolvidas nas crianças ou em qualquer outra fase da vida, que é a habilidade de esperar, saber a utilidade das coisas e escolher. Vou deixar aqui o link na descrição para você assistir, mas vamos para o assunto de hoje, que é mesada e cofre. Lu, obrigada de novo por você estar aqui. O vídeo da semana passada foi muito legal. Acho que é meio obrigatório, assim, todo pai, toda mãe, todo educador assistir. E hoje nós vamos abordar o assunto quando a criança já está um pouquinho maior, né? A gente continua reforçando que para cuidar da vida financeira não é uma questão de números e planilhas, mas a gente sabe, é uma questão de comportamentos, mas a gente sabe que quando a criança começa aí a ter mais ou menos 7, 8 anos, ela começa a se interessar pelo dinheiro, se interessar a ter as próprias conquistas. E aí, ao longo da vida, ela já deve ter ganho aí algumas moedinhas, algumas coisinhas, né? E a gente, tanto eu como a Lu, somos muito a favor do cofre. O que você acha, Lu, daquele cofre de porquinho? Vou te perguntar, porque a gente tem a mesma opinião. O porquinho, coloca as moedinhas no porquinho ou não? Olha, para a criança, ela vai entender como uma brincadeira, né? Não vai entender isso como um instrumento de educação financeira. Se a gente realmente quiser utilizar desde pequenininho, e a gente recomenda, vale a pena realmente que esse cofre não seja um porquinho. Que aí, como você bem lembrou, né? O cofrinho pode causar um pânico na criança nesse momento de ter que quebrar o cofrinho, matar o coitado do porquinho, enfim. E o ideal, quando a gente fala de cofre, que a gente está começando a desenvolver, então, aí o músculo da espera, do saber esperar, é que a criança possa visualizar. Vamos lembrar que a criança é visual, é do concreto, então que ela possa visualizar que aquilo está dentro. E que aquele dinheirinho, aquelas moedas que ela vai ganhando do avô, vai juntando daqui ou dali, está crescendo. Então, essa visão, esse aprendizado do acumular, do guardar, do ficar maior, é uma coisa muito bacana da gente começar a desenvolver nas crianças, e o cofre pode ser realmente utilizado, se ele for transparente, se a criança puder ainda abrir, contar, né? Dinheiro é só um papel, é energia, vamos facilitar, vamos construir crenças positivas nas crianças desde sempre, né? Desde já, de que dinheiro é uma coisa boa. Sim, então assim, a gente gosta do cofre desde que ele seja acessível. E você me lembrou uma questão que a gente fala, né? Falava muito, dinheiro é sujo e tal. Então, como incentivar as crianças de forma lúdica? E eu queria deixar aqui algumas sugestões. Todas as notas de dinheiro têm um animal. Então, pesquisar sobre o animal, as cores do dinheiro, deixar a criança pegar mesmo, manusear o dinheiro é bem importante para essa fase. Acho que pode ser uma atividade lúdica bastante interessante que vai despertando mesmo o interesse da criança pelo dinheiro. E aí, a gente estava aqui conversando que o ideal é ter 4 cofres, né? Então, vamos, para a gente começar a dividir o dinheiro, todos os cofres acessíveis, inclusive a criança pode fazer o próprio cofre, né? Com aquelas garrafinhas PET, enfim, deixar a criança com a imaginação dela, decorar os cofres, mas a sugestão, de novo, é que o cofre seja acessível. E ter 4 cofres. Um para o dinheiro do dia a dia, que a criança gasta como e quando quiser, obviamente com a supervisão dos pais. Ter um dinheiro para projetos maiores, porque as crianças, assim como nós, são bastante ambiciosas e às vezes quer um joguinho mais caro, enfim, seja lá a fase que ela estiver. Então, vale a pena incentivar a juntar dinheiro e colocar aí nesse cofre de projetos maiores. Um cofre para doação, porque não? Eu acho que é bem importante a gente aprender a compartilhar, viver em sociedade, trocar, ajudar o próximo. E um cofre que eu acho que é o mais importante de todos, que é o cofre da conquista. Então, tudo que a criança adquiriu, tudo que ela comprou, com o que ela gastou o dinheiro dela, ela coloca nesse cofre. Pode ser a notinha, pode ser em forma de desenho.
E por que esse cofre? Por que eu considero esse cofre tão importante? Eu praticamente aposto que depois que a criança gastou bastante dinheiro, ela vai falar assim: ah, meu dinheiro não dá para nada, ah, eu não consigo comprar nada. Que é uma mera semelhança com o adulto, né? Que fala: ah, eu só trabalho para pagar boletos. Então é importante que ela saiba as conquistas que ela teve ao acumular o dinheiro. E uma coisa também importante é que a criança vai trocar o dinheiro de cofre. E eu acho que a gente deve deixar, né, Lu? Acho que a gente não deve ir lá e falar, não, esse dinheiro é da doação, esse dinheiro. Acho que a gente deve deixar ela explorar, ela pensar, ela mudar de ideia, por que não? Não, com certeza. Eu acho que deixar a criança experimentando, né, a utilidade desse dinheiro, a forma como ela usa esse dinheiro é uma coisa muito boa. O pai pode, eventualmente, fazer a criança ter certeza do que ela está querendo naquele momento. Filha, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo usar o dinheiro disso aqui que a gente está juntando para tal coisa, é isso mesmo que você quer? Por quê? Então, essa é também uma postura importante da gente deixar a criança livre para experimentar o seu querer. Isso é muito importante, usar realmente esse dinheirinho do cofre, né, de que a criança vai recebendo e vai colocando lá, para ela ir testando os seus quereres, os seus desejos, e a sua experimentação com a utilização desse dinheiro é fundamental. E é o primeiro passo até para ela vivenciar melhor a mesada em si, né? Quando isso já começa a ter um volume maior e ser semanal, né? Que a gente sempre recomenda que a mesada seja semanal, depois quinzenal, depois mensal, para que ela vá se acostumando a esse gerenciamento do dinheiro, até porque crianças não conseguem administrar dinheiro, né? Por mais de uma semana, quando começam a lidar com isso, de 7, 8, 9 anos, né? Depois que a gente vai aumentando, e quando tiver na fase de adolescente, a gente já começa, ela já tem esse conhecimento para administrar bem a sua mesada, o seu dinheiro para o mês inteiro. Então, é importante que se pense numa construção de responsabilidade e de consciência de como usar esse dinheiro. Perfeito. E essa questão do cofre, do jeito que nós colocamos aqui, nada mais é do que um copiar e colar para a vida adulta, que é a gente anotar quanto que a gente ganha, para onde vai o nosso dinheiro, como a gente pode fazer diferente daqui para frente, quais são as nossas conquistas, os nossos objetivos, né? É exatamente isso, é um fluxo de caixa e um orçamento que a criança está fazendo de uma forma um pouquinho diferente, adaptada para a realidade dela. E aí a gente entra na questão, né? Dar ou não dar mesada? Eu não tive mesada, e quando eu ganhei o meu primeiro salário, eu confesso que eu me perdi, porque eu nunca vi tanto dinheiro junto ao mesmo tempo. E, obviamente, eu não usei o dinheiro da melhor forma, porque eu não tinha essas habilidades desenvolvidas. Então, por esse e por outros motivos, eu sou muito a favor da mesada. E ela também, né? Eu sei que é a favor da mesada. E aí, quando que a gente deve começar a dar mesada para a criança? Faz 7 anos eu já dou mesada? Como que é isso, Lu? Então, na verdade, não tem uma data específica para a gente startar isso. Tem que observar, cada criança é única, né? O ambiente que ela vive também a influencia. Então, é prestar atenção no interesse da criança. Se a criança com 6, 7, 8 anos começou a despertar interesse em manusear o dinheiro, em querer ter essa independência de comprar as suas coisas, de fazer as suas escolhas, eu acho interessante já aproveitar o momento e ir treinando, usar realmente a mesada como um instrumento de educação financeira, tendo a consciência do que é importante ensinar para o seu filho nesse momento. E aí a gente sempre fala também que um bom start para isso, para esse processo, é de repente nas férias, né? A gente férias de julho, férias de dezembro, vai para a praia, vai para algum lugar, e a criança sempre quer 12 sorvetes por dia. Acho que todas as crianças querem a mesma coisa. E aí você já estipula um número de sorvetes ou um valor e deixa a criança administrar. Eu acho que são coisas que a gente vai dando essa liberdade de escolha e do tempo que ela quer, então ela vai praticando isso, do quando ela quer, em que momento ela quer, até para ela lidar com, de repente, tomei todos os sorvetes que eu podia no período da manhã, eu vou ficar até o dia seguinte sem tomar sorvete, e a criança vai aprender a lidar
com essa espera. E aí ela vai repensar no dia seguinte se foi uma boa estratégia que ela fez, e talvez ela modifique alguma coisa. Então, essa ideia de que realmente começar a inserir a utilidade do dinheiro na vida da criança. E a percepção é do interesse dela, né? Quando ela começa a querer, pedir e tal, eu acho que é uma boa oportunidade para introduzir dessa forma, né? Com essa consciência, com esse objetivo final de ensiná-la a lidar com o dinheiro, é uma coisa importante. E alguns pontos aqui que eu queria ressaltar da importância do papel dos pais nesse dar mesada, porque a mesada por si só, ela não educa, o que educa são os conceitos que estão por trás dela, né? Então, usando aí o exemplo da Lu, se está muito difícil para a criança administrar, divide em 2 blocos, um dinheiro para a parte da manhã, um dinheiro para a parte da tarde. Se ela tomou todos os sorvetes na primeira hora e vai ficar à tarde sem tomar sorvete, sim, ela vai ficar sem tomar sorvete, e aí sentar junto com a criança e falar assim, olha, no dia seguinte, amanhã, você também vai ter o dinheiro, você vai voltar a tomar o seu sorvete amanhã. Vamos pensar como que a gente pode administrar e não tentar influenciar, e na hora que ela vai comprar o sorvete, né, usando o exemplo, falar, olha, à tarde você vai ficar sem, hein? A criança, ela não quer saber. Ela quer atender aquela necessidade dela, aquele desejo do momento. Então, isso não vai ajudá-la a refletir, né? O que vai ajudar a refletir vai ser um pouquinho na hora do arrependimento, e então a gente não tentar influenciar. Outra coisa importante sobre a mesada é os combinados. Precisa ser combinado. E aqui eu tenho uma história, uma experiência aqui do meu filho, muito interessante. Eu comecei a dar mesada e não fiz os combinados. E ele quer um cachorro, e aí a situação aqui da nossa família, a gente decidiu que a gente não vai ter pets por N motivos. E ele falou, não, eu juntei todo o meu dinheiro, eu vou ter um cachorro sim, porque eu tenho dinheiro para comprar, eu vou comprar. Eu falei, opa, faltou eu amarrar aqui uma ponta, que é fazer os combinados. Então, você ganha a mesada, o dinheiro é seu, as decisões são suas, mas serão aprovadas e supervisionadas pelos pais. E os demais combinados, né? A mesada é para o lanche da escola ou não é? Se eu quiser um estojo novo, posso ou não posso comprar com a mesada? Material escolar é responsabilidade de quem? E livro, porque tem famílias que o livro não entra na mesada. São os pais, para incentivar a ler, eles compram. Enfim, uma série de combinados que vai variar de acordo com cada família, que a gente precisa ter. Então, a criança precisa entender o papel da mesada na vida dela, o que pode, o que não pode, quais são os limites. E tudo supervisionado pelos pais, né, Lu? Com certeza, e eu acho que vale muito a pena aqui a gente ressaltar, né, que quando a criança está utilizando quando a gente vai começar a introduzir a mesada na criança, é a gente se desvencilhar daqueles conceitos que vêm muito fácil, assim, eles vêm fáceis mesmo aqui, né, para a gente fazer uma chantagem com a criança, ou usar a mesada como recompensa, ou exigir um bom comportamento da criança, e ela ganha ou não a mesada. A mesada, ela passa a ser castigo se a gente usa dessa forma. E os castigos não são positivos para a criança, ela não desenvolve habilidades, muito pelo contrário, né? Ela desenvolve um monte de coisas ruins e quebra a conexão dos pais, o aprendizado do momento. Então, realmente, assim, ter a consciência de que a mesada é um instrumento de educação financeira, que você está desenvolvendo habilidades no seu filho, e isso não deve estar atrelado ao bom comportamento, às boas notas ou fazer tarefas de casa. Então, aspira a casa para mim, que aí você ganha sua mesada. Não, o conceito, ela vai ganhar a mesada, independente de aspirar ou não. Aspirar a casa é uma outra etapa que você tem que ter de despertar na criança o interesse em colaborar, mas não vincular uma coisa com a outra, porque senão a gente acaba desenvolvendo, sem querer, com a melhor das boas intenções, a gente quer que ela se comporte direito, né, e faça as coisas certas, mas aí a gente começa a desenvolver na criança aquele lugar de o que eu ganho com isso, né? Quando você vai pedir alguma coisa para a criança, o que eu ganho com isso? E não é isso que a gente quer desenvolver nos nossos filhos, né? Isso não vai ser uma boa, ele não vai se tornar um adulto financeiramente equilibrado, se a gente começar a ensinar isso para eles desde já. Perfeito. E a gente está falando muito mesada, porque é a palavra que se usa, mas a ideia é que comece com semanada, e depois de uma determinada idade, quando a criança já tiver habilidade em mexer com o dinheiro, fazer as suas escolhas, saber esperar,
fazer as reflexões mesmo da utilidade das coisas, a gente passa para a quinzenada. E aí, mais perto da adolescência, para mesada. Então, se você estiver gostando desse vídeo, se você gostou das dicas, deixa um joinha aqui para a gente saber. Se inscreve no meu canal. Aqui no link da descrição, eu vou deixar todos os contatos da Lu, Instagram, site, e também o primeiro vídeo que a gente fez dessa série, que é a primeira infância, como desenvolver essas habilidades de saber escolher, saber esperar e a utilidade das coisas. E semana que vem a gente vai falar sobre dinheiro e adolescente. Como que a gente ensina os adolescentes, que é uma outra fase da vida, a lidar com o dinheiro, certo? Até o próximo vídeo.